Olá pessoal, tudo bem? Cinesemia, Roberto Carlos. Vamos falar sobre humilhação. A humilhação é um dos piores sentimentos que alguém pode sentir. Ela, em geral, é determinada por uma pessoa que se sente melhor que os outros e tenta rebaixá-los na sua significância, na sua importância. Em geral, a pessoa humilhada se sente triste, se sente miserável e muitas vezes esse sentimento pode levá-la a fazer coisas ruins com os outros e consigo mesma. Sobre isso que vamos falar em dois filmes, começando com Nascido para Matar, de 1987. Filme de Stanley Kubrick traz Lee Ermey interpretando o Sargento Hartman e Vincent D'Onofrio interpretando o soldado Pyle. O Sargento Hartman é um homem muito rigoroso, muito disciplinador, que gosta de humilhar os seus soldados para que eles se tornem, segundo a sua concepção, homens de verdade. Ele lança mão de todos os xingamentos, de todo tipo de humilhação, desde que ele consiga dobrar aquele sujeito e transformá-lo num soldado. Ou seja, nesse ambiente, naquele ambiente específico, a humilhação é um expediente pedagógico. É usada sistematicamente para ensinar valores, algumas ideias, alguns preceitos. Naquele ambiente específico, a humilhação é usada como um expediente pedagógico, com o intuito de ensinar alguma coisa, ensinar valores, ensinar certos preceitos, certos conceitos, não é? Então, a disciplinação e a doutrinação é o modus operandi do meio militar, daquele meio militar, para não generalizar. Assistindo a esse filme, a gente fica chocado pelo modo pelo qual os homens são tratados ali. Os homens são formados para se tornarem armas letais, armas de guerra. Então, não há espaço para moleza, não há espaço para fraqueza. O filme é dividido por Kubrick em dois atos. O primeiro é o treinamento e depois é a guerra do Vietnã propriamente dita. É claro, nós vamos ficar só no primeiro ato, que é o ato do treinamento. Vamos entender aqui treinamento como desumanização. Eles precisam, segundo a visão ali mostrada, ser desumanizados porque eles precisam se sentir nada e precisam ver o adversário como algo menos ainda para poderem matar friamente numa guerra banal e sem sentido. Trata-se de um processo de desumanização. Eles precisam ser desumanizados porque somente dessa forma eles se veem como nada e o adversário como algo menos ainda, para que eles possam matar friamente numa guerra banal e sem sentido. Matar, então, é um ato sistemático, um método automático dentro de uma guerra. Todas as humilhações que são ali retratadas seriam hilárias se não fossem trágicas. Toda essa humilhação acaba em tragédia, porque o soldado Pyle acaba surtando e primeiro ele assassina o sargento Hartman e depois ele acaba suicidando. Vale dizer que a cena do suicídio do Pyle é uma das mais chocantes da história do cinema. O outro filme é Nascido em 4 de julho de 1989, do diretor Oliver Stone. Nesse filme, o Tom Cruise interpreta Ron Kovic. Ron Kovic é um rapaz idealista que acaba indo para a guerra do Vietnã, achando que vai ajudar a tornar o seu país ou manter o seu país mais livre, mas acaba conhecendo os horrores da guerra, principalmente no seu corpo, porque ele acaba ficando paraplégico. Quando ele volta para os Estados Unidos, ele sente o peso da humilhação, porque ele se sente desprezado exatamente pela sociedade a qual ele lutou para manter livre. Então, essa sociedade o recebe com frieza, com desprezo, e isso tem um impacto psicológico e social profundo, não só na figura do Kovic, mas em todos os veteranos que passaram por uma situação semelhante. Digamos que a paralisia do Kovic é uma marca física para determinar
algo que tem um efeito permanente. Essa cicatriz no corpo e na alma vai causar danos permanentes ao Kovic. Depois que ele fica paraplégico, então, a sua luta acaba se tornando a de fazer com que outros jovens, tal como ele, não vão para a guerra e não fiquem numa situação semelhante à dele. Ele quer evitar que isso aconteça. Ele se torna, então, um ativista nesse sentido. Ora, claro, o país que valoriza tanto a guerra quanto os Estados Unidos vai acabar desprezando ainda mais uma figura como ele, que foi um ex-combatente e agora é um ativista contra a guerra. Na verdade, o que nós vemos é que o seu sacrifício não importa para ninguém, a não ser para ele mesmo. Porque quando se trata de guerra, a pior coisa é a ideologia em torno da guerra, não é o próprio confronto, o conflito. Os veteranos são sistematicamente usados como exemplos. No dia 4 de julho, dia da independência americana, eles desfilam em carro aberto, sendo mostrados como heróis, cheios de medalhas, como exemplos de luta pela pátria, mas passado o desfile, eles voltam a ficar no esquecimento, voltam a ser figuras obscuras. Então a guerra fez com que eles perdessem a sua inocência, mas foi a sociedade que fez que eles perdessem a esperança. Então é isso, 2 filmes sobre humilhação, 2 filmes de guerra. Nascido para Matar, em 1987, um soldado sendo humilhado até o ponto do desespero, do assassinato e do suicídio. E Nascido em 4 de julho, um outro soldado destruído na sua alma, destruído no seu corpo, lutando para que outros jovens tenham um futuro, um destino melhor que o dele. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!